Hoje é polêmico. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o sono do bebê até os 3 meses e as minhas opiniões a partir da minha experiência e também do que eu vi das minhas várias amigas que eu fiz ao longo da gestação, como elas passaram por esse período. Então vem comigo que hoje eu vou fazer um assunto aqui polêmico. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os primeiros 3 meses do bebê fazem parte de uma coisa chamada esterogestação, ou seja, é um período em que o bebê não sabe que nasceu, é como se ele estivesse dentro da barriga ainda, mas não está. Existem várias teorias sobre isso, dizem, né, que por causa do tamanho da nossa cabeça, depois que a gente virou Homo sapiens sapiens, os bebês começaram a nascer mais cedo, que a nossa gestação deveria durar 12 meses, mas ela dura 9, senão o bebê não conseguiria nascer, e esse período de esterogestação seria esse período que a gente deveria estar lá dentro ainda, então a gente não está 100% formado, mas já nasceu. Por isso que o bebê precisa desse contato pele a pele, por isso que ele precisa estar sempre grudado, por isso que ele mama quase 24 horas por dia. Essa é uma das teorias, né, sobre o nascimento, evolução e tudo mais. E para nós mães é muito importante entender isso. Porque quando a gente entende sobre a esterogestação e a gente compreende que o bebê precisa da mãe 24 horas, precisa ficar colado, precisa do pele a pele, a gente entende que não tem o que a gente faça. Se é isso que ele quer, é isso que a gente tem que dar. E vou dizer assim, o Gustavo hoje tem 8 meses. Então, a esterogestação já faz um tempinho. E eu morro de saudade. Os dias que a gente passava ali naqueles primeiros 3 meses, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso. Gustavo nasceu no primeiro dia do inverno. Então, a minha esterogestação foi inteira no inverno. Quando mudou pra primavera, ele já tava fazendo 4 meses, né? E esses primeiros 3 meses, ele realmente ficava o tempo inteirinho colado em mim ou no meu marido. O que a gente fazia? Eu fazia ele dormir, dava um mamazinho e tudo mais, transferia pro meu marido, ficava no colo dele, quando ele acordava, pedia mais mamar, voltava pra mim, daí dormia uma soneca no meu colo. Assim a gente ia fazendo, né? Porque o que ele queria era isso, ele queria um corpo quente pra estar coladinho ali nele, pra manter ele se sentindo seguro, pra ele se regular, porque ele não consegue se regular sozinho, até agora, 8 meses agora, que eles aprendem algumas coisas de autorregulação, então eles não conseguem se regular sozinhos, eles precisam da gente em todos os... Eu fico olhando pra baixo porque eu tô com a babá eletrônica aqui. Então é isso que ele quer, e é isso que a gente tem que dar. E aí, por que o título desse vídeo é sobre essa questão do sono à noite, né? Da privação de sono, tão temida privação de sono. Porque tem muitas mães que criam uma expectativa de que o bebê vai dormir no berço sozinho desde o dia 1. E tudo bem, a gente pode tentar. Tem bebês que vão se adaptar bem, tem bebês que não. O Gustavo, por exemplo, desde o primeiro dia, se eu botava no berço, gritava, chorava, ele precisava de mim e do meu colo. E eu atendi isso dele, eu não fiquei insistindo. Por quê? Porque no período da esterogestação, não tem como a gente ensinar a criança a ficar sozinha de maneira legal, de maneira de boa, né? Porque, claro, existem vários treinamentos do sono, tem muita gente aí que diz que tem que deixar o bebê chorando no berço, só que até a maioria das consultoras de sono só pegam casos de 4 meses em diante, porque a esterogestação, ela é assim, o nenê precisa do colo, do peito, do carinho e da parte quente da gente. Não adianta ficar insistindo na transferência. Aí, é claro, você acorda de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, tá exausta, super cansada, não sabe mais o que fazer, já tá pensando em bico, mamadeira, em consultoria de sono para ensinar autonomia de sono pro bebê, sendo que nos 3 primeiros meses ele só quer ficar contigo. Então, o que eu te sugiro? Cama compartilhada segura ou alternativas em que o bebê consiga dormir no teu colo. Eu, no primeiro mês, dormi o primeiro mês inteirinho no sofá da sala, porque eu tinha muito medo da cama compartilhada. Eu tinha muito medo de levar para dormir comigo e esmagar. Era um medo que eu tinha na minha cabeça. Então, eu dormia sentada no sofá, sentadinha, bem confortável. Não passei trabalho nesse período, eu encontrei uma maneira de ficar confortável no sofá. E ele dormia no meu colo. Ele pediu mamar, eu dava um mamazinho pra ele. Depois botava ele no colinho, assim. Eu dormia num ângulo em que eu não teria como derrubá-lo, né? Ele ficava pro lado de dentro do sofá, mas também que não tinha como ele sufocar. Tomamos todos os cuidados, porque realmente eu tinha muito medo. Mãe de primeira viagem tem medo de tudo. E eu passei os primeiros 30 dias dele sentada no sofá. E tudo bem, entende? É um momento de entrega, é um momento que o nenê tá precisando de ti, que precisa do teu colo e do teu calor quente. Não adianta brigar com o berço, não adianta querer ficar botando o bebê no berço, aí ele chora, aí você pega de volta, ele chora, dorme meia hora, volta pro colo, aí você passa a noite inteira acordada, ou até perde o sono nessa função de levanta e deita, levanta e deita, levanta e deita. Aceita que o bebê precisa de ti. É claro, oportuniza.
existem bebês que se dão super bem com o berço já logo de chegada. Então, chegou no primeiro dia da maternidade, segundo, terceiro, vai oportunizando, deixa lá. Ai, viu que não tá legal? Cede pro bebê. Esse momento ele tá te pedindo, ele tá necessitando, e não é um mimo, isso não é mimar a criança, acostumar mal, balda, nada disso existe, tá? Esse é o período que o bebê precisa de ti. Então, por isso que eu brinco sempre com as minhas amigas, mãe de primeira viagem, que a privação do sono nos primeiros 3 meses, ela é 100% opcional. O bebê tá te dizendo tudo que ele precisa, quando ele precisa e como ele precisa. Então dá pra ele, entende? É um momento de doação. E esse momento vai passar. A criança vai atingir uma autonomia melhor. Você vai conseguir fazer xixi na hora que você quiser. Vai passar. Ou, por exemplo, o Gustavo foi um bebê e esse período dele durou até o 4º mês, até o 4º salto. Até o 4º salto ele só fazia sonecas no meu colo ou quando eu transferia pro meu marido. Então, assim, ele tava sempre no colo. 24 horas do diazinho dele, ele tava no colo de alguém. Ou ele tava mamando, ou ele tava no sling comigo, ou ele tava com o meu marido, sempre no colo. E agora, ele já faz as sonecas dele sozinho, na cama, tranquilinho lá, no silêncio. Eu já posso vir aqui gravar um vídeo pra vocês, posso trabalhar. Se eu quiser deixar ele dormindo com o pai cuidando, eu posso sair, eu posso ir fazer a unha, cortar o cabelo, sei lá, posso fazer o que eu quiser. Porque ele tá lá dormindo numa boa. E eu nunca fiz treinamento de sono, consultoria do sono, nada disso. E até hoje à noite eu ainda faço cama compartilhada com ele. Que foi outra coisa. Quando ele fez 2 meses, depois que ele fez 30 dias, no primeiro mês, aí que eu senti que ele tava um pouquinho maior, que eu comecei a ter coragem de colocar ele na cama comigo. E aí a gente fez colocamos a cama encostada na parede, criamos toda uma estrutura para que fosse seguro para ele dormir na cama comigo. E ele dorme tranquilo. Até hoje ele pede ali o mamazinho dele de madrugada, ele só me dá uma chutadinha, às vezes ele mesmo pega o peito sozinho, não me acorda. Então assim, privação de sono é uma coisa que eu não sofri. Meu bebê tem 8 meses e eu não sofri privação do sono, exceto momentos pontuais de salto de crescimento, de desenvolvimento, em que ele perde um pouco do sono, começa a ficar irritado. Agora ele tá aprendendo a engatinhar, então às vezes ele acorda pra engatinhar. Teve outros momentos que ele aprendeu, quando ele aprendeu a virar também, ele virava de noite e acordava. Então esses são momentos pontuais que realmente a gente acaba, né, tendo privação do sono, porque se o bebê acorda a gente tem que estar ali, né, pra acolher e até acalmar de novo e fazer dormir. Às vezes leva 1 hora, né, depende, cada criança é uma criança. Mas, via de regra, não sofri de privação do sono, porque o meu bebê estava sempre onde ele queria, que era colado comigo, ou com meu marido. E isso fez toda a diferença para eu ter uma maternidade um pouco mais leve, me sentir mais disposta. Eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho com criação de site, eu não fiz licença maternidade. Então, eu trabalhei, o Gustavo nasceu num sábado de madrugada, 00:40. Na segunda-feira eu tava entregando o site. Então, não tive licença, e fazer isso de cama compartilhada, ele tá sempre no meu colo ou no sling, facilitou muito e tornou os dias mais leves. Então não cria na tua cabeça essa neurose de que o bebê não pode dormir contigo ou colado em ti nos primeiros 3 meses. Porque não vai adiantar, ele vai te demandar, ele precisa do teu colo, ele precisa do teu calor e do teu carinho. Depois do salto dos 4 meses, aí sim, tu pode começar a querer ajustar, de repente, acostumar ele no quartinho dele, né, na cama dele. E aí vai de bebê pra bebê. O meu bebê eu não quis botar no quarto ainda, ele ainda dorme com a gente na cama. E por enquanto ele acordar à noite, ele vai continuar dormindo comigo, porque eu não acho que faça sentido essa coisa de ficar levantando à noite, sendo que ele tá bem confortável, seguro e feliz dormindo do meu lado. Quando ele começar a dormir a noite inteira, aí sim a gente vai começar a estudar uma adaptação para ele dormir no quartinho dele, na cama dele, mais seguro. Aí também vem outro vídeo, que eu estou noutra fase já, então outras preocupações, ele tá começando a engatinhar, então a cama já é cercada, mas sempre tem aquele medo, né? Então a gente tá estruturando outras coisas para enfrentar essa nova fase. Mas voltando a falar dos primeiros 3 meses e sobre privação de sono, durma com o seu bebê, deixe seu bebê colado contigo 24 horas, que o problema vai ser mínimo relacionado a sono. Meu problema com o Gustavo era apenas cólica e disquesia, era o que me deixava preocupada todos os dias, e que ele teve muita cólica e muita disquesia, então eu tomava a medicaçãozinha lá, bolsa de semente quentinha, caminhava, passeava até que ele se acalmava e dormia. Então essa parte foi a parte mais difícil para ele, foi a parte ali de coordenar o intestino e tudo mais. Ele foi um bebê que vomitou bastante também nessa fase.
Então, essa parte gastrointestinal dele foi a parte sensível. Porque o do sono, ele estava sempre bem. Estava sempre dormindo bem, ele mamava e dormia no peito mesmo. Quando ele cansava de mamar, ele soltava. Eu nunca tirei ele do peito, sempre deixava ele lá. Aprendi a trabalhar com a mão esquerda e com a mão direita, porque eu botava o computador assim na minha frente, numa mesinha, ficava sentadinha no sofá, trabalhando, ele aqui deitadinho, ou aqui, ele tava no peito, aí eu trabalhava com a mão esquerda, ele pedia pra trocar, eu trabalhava com a mão direita, e assim foi o primeiro trimestre da vida dele. Cheio de amor, sempre coladinho na mamãe e no papai, ele sempre aceitou muito bem meu marido também, que graças a Deus é um pai maravilhoso, super presente, também trabalha de casa, então tem esse privilégio de poder dar colo pro meu filho durante o dia, pro nosso filho, né? Ao longo do dia também, não só à noite, né? Como se trabalhasse na rua. Então, sim, a privação do sono nos primeiros 3 meses é 100% opcional, até onde eu vi. Se a sua experiência foi diferente, deixa nos comentários pra gente trocar mais ideias, pra outras mães também serem acolhidas por esse vídeo, porque, é claro, cada bebê é um bebê e vai talvez existir situações que eu não imaginei ou não vi acontecerem com outras mães, pra eu dizer aqui, né? Mas aonde eu vi, onde a minha experiência me levou, quanto mais colo eu dei pro Gustavo, melhor e mais tranquilo ele dormiu. E aí eu posso dizer que a vida inteira ele dormiu a noite toda. Só que, claro, ele pediu o mamazinho dele, nem acordava, só pediu o mamazinho, dava uma chutadinha, uma sacudidinha assim, eu botava ele no peito, mamava, nós dois dormíamos de novo. Não levantava, não tinha choro, não tinha... Até hoje o Gustavo, quando ele acorda da soneca, ele não chora. Ele acorda e fica esperando, porque ele sabe que alguém vai lá buscar ele. Ele é uma criança 100% segura. E isso é uma construção neurológica que acontece justamente por causa dessa doação que a gente faz. Então, vale super a pena. Não cria sacrifícios por uma coisa que colocaram na sua cabeça. Nenhum mamífero dorme longe do seu filhote. Nenhum. O bebê nasce, ele já fica lá coladinho na tetinha da gatinha, do cachorrinho, da vaquinha. E fica lá até ele crescer e conseguir ser independente. Claro que é muito mais rápido, eles são seres que vivem muito menos tempo. Então respeita o tempo do teu bebê crescer e se tornar independente. E um dia ele vai dormir no quarto dele sozinho, na caminha dele e tudo mais. Mas agora não é momento. Agora é momento de ficar com você. E eu espero que esse vídeo tenha te acolhido de alguma forma. E que se você estar gestando, que isso crie uma expectativa correta na sua cabeça. Porque a gestação não, a maternidade, ela é uma doação do seu eu. O seu eu fica de lado por um tempo. Mas os sacrifícios vão diminuindo. E vai ficando cada dia mais lindo e cada dia mais maravilhoso. O Gustavo só tem 8 meses e eu só tenho coisas maravilhosas pra contar. Apesar de sim, ficar louca muitas vezes, ficar surtada, cansada. Porque sim, a gente fica. Mesmo que o bebê durma a noite inteira, a gente fica. Porque é um ser que tá demandando de ti 24 horas por dia. Mas a gente não precisa de mais esse problema na nossa vida. Quanto menos problemas a gente criar pra nós mesmas, melhor. Mas é isso, um beijo e até a próxima. Fui!